Shalom, amados, boa noite, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas 23, e você vai ler aí na sua casa, 1 Crônicas 24 e 25. Amém? Vamos orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para mais essa live, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, esteja conosco em mais essa leitura da Bíblia, nos dê o seu entendimento. Em nome de Jesus, a sua direção venha como um refrigério nessa noite para as nossas almas. Em nome de Jesus, vá de encontro a cada uma das pessoas que ouvirem essa live. É o que eu te peço nesse dia, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. O trabalho dos levitas. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38 mil homens. O rei nomeou 24 mil deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6 mil para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem, e ainda nomeou 4 mil para serem guardas dos portões. 4 mil para louvarem o Senhor com instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com seus grupos de famílias, que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaase, Ziza, Jeús e Berias. Pela ordem de idade, Jeu e Berias não tiveram muitos descendentes, e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão, o filho mais velho, foi pai de Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados, para queimar incenso na adoração a Deus, o Senhor, para o servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho, chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Izar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe de seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Gerias, Amariá, Jaaziel e Zecameão. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis, mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem. Só deixou filhas. Estas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi, por famílias e por grupos de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes de idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelos serviços do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso, os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então, eram escalados para ajudar os sacerdotes e os descendentes de Arão na adoração no templo, para cuidar dos seus pátios e salas e para conservar puro tudo que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes, e sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado.
na festa da lua nova e em outras festas. Foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes, descendentes de Arão, na adoração do templo. Deixa eu falar com você o que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu li essa palavra. Sobre a quantidade, né? Os descendentes, uns tinham poucos descendentes, quase nenhum, e outros tinham muitos. E o Senhor me trouxe dentro dessa leitura Abraão teve o filho na sua velhice, teve o filho da desobediência, que foi Ismael, e teve Isaque, né? Filho da sua velhice. E o Senhor pegou aquele filho e fez grande descendência. Ele levantou 12 tribos de Ismael e também levantou 12 tribos de Isaque. E o que eu quero falar com você nessa noite? Talvez você tenha vindo de uma família grande, mas que não te edifica em nada. E você arrumou um meio de sair do meio dela, de sair do meio da tua parentela. E talvez hoje você esteja estrangeiro em algum lugar, longe da tua família. Às vezes você participa das festas dos natais na casa das outras pessoas, porque você está longe da sua parentela. Mas porque assim o Senhor permitiu? Porque assim o Senhor, Deus quis. Às vezes, dependendo do tamanho da família, dependendo do tipo de família, estar dentro e no meio daquela família só vai te trazer corrupção, só vai te trazer pecado. Porque tem famílias que, infelizmente, abundam o pecado, abunda a violência, abunda a agressividade. É impressionante. E tem famílias que são abençoadas, são pessoas unidas, são pessoas de bem, são pessoas que edificam. E geralmente as pessoas gostam de ficar ali naquele meio, né? Estar ali com aquelas pessoas. Mas às vezes Deus te fez diferente dentro da sua parentela e te tirou de lá. Mas ainda você sabendo que você precisava sair daquele meio, existe uma solidão no teu coração. Mas eu quero te dizer que Deus é poderoso de fazer grande a tua descendência, de colocar você no meio de pessoas como você sempre sonhou, pessoas abençoadas por Deus, pessoas que trazem o amor de Deus dentro do coração, pessoas que vão cuidar de você, que vão estar ao seu lado e vão ser a sua nova família, vão ser a sua nova parentela. Às vezes um vizinho, ele nos trata mais bem do que um parente próximo, um pai, uma mãe, um primo, um irmão, uma tia. Porque ser família, ter o mesmo sangue, não significa ter os mesmos princípios, ter o mesmo propósito, ter a mesma direção. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de propósito de vida. Porque nem tudo é religião. Deus ele tem que estar aqui dentro do nosso coração, o Espírito Santo tem que estar aqui dentro de nós, conosco, nos direcionando. Mas eu estou te falando de propósito de vida. Tem gente que parece que você foi jogado ali, parece que você é adotado, parece que você não pertence àquele meio. Você é diferente de todo mundo. E às vezes a pessoa te chama de ovelha negra simplesmente porque você não compartilha do mesmo pensamento que ela. Mas não significa que o que você pensa é ruim. Talvez você simplesmente não tenha mesmo a mesma visão, você não compartilha da mesma visão. E porque a sua visão não agrada os demais, às vezes você é tido como ruim. Porque tem famílias que acham que todo mundo tem que ser igual. Só que Deus te fez diferente, Deus te fez separado, Deus te fez como luz. E a luz, ela incomoda as trevas. E talvez você não esteja suportando esse fardo pesado. E eu falo para você nessa noite, coloque esse fardo pesado nas mãos do Senhor. Coloque o seu fardo familiar, o seu fardo geracional nas mãos do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, que Ele é poderoso para aliviar o teu coração, para aliviar a tua alma e te trazer a paz. Amém? Fica com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Leia na sua casa, tá? Lemos 1 Crônicas 23, leia na sua casa. 1 Crônicas 24, 25. Que o Senhor te dê uma noite de sono abençoada. Em nome de Jesus. Shalom Adonai.